Sim, e aí? Não é? Estamos vendo Segunda Guerra Mundial, causas para a Segunda Guerra Mundial, e estamos vendo a Alemanha nazista e a Itália fascista metidas numa coisa chamada Guerra Civil Espanhola. E para falar sobre a Guerra Civil Espanhola, a gente voltou no tempo e relembrou as aulas que vêm desde o primeiro ano sobre a formação da Espanha, né, o desenvolvimento do Império Espanhol, a Espanha colonizando as Américas, a Espanha no século das luzes, a Espanha absolutista contra a Revolução Francesa, a Espanha lutando contra Napoleão, a Espanha ao lado dos que venceram Napoleão, século XIX. O liberalismo está se espalhando por todo canto e a Espanha vai deixar de ser absolutista. Muito bem, como foi o século XIX para a Espanha? De 1814 a 1875, uma sucessão de reis, de monarcas e de ministros desastrosos levaram a Espanha ao desprestígio político internacional e a conhecer uma efêmera, rápida república entre 1873 e 1874. A monarquia é restaurada, mas a essa altura ideias anarquistas, ideias socialistas, ideias sindicalistas começaram a se desenvolver nas indústrias que existiam nas grandes cidades da Espanha, em especial Barcelona, Madrid, Bilbao, né? Eram as cidades industriais. Lógico que a Espanha não era uma potência industrial, mas começava a se industrializar. Tardiamente, não é como muitos outros países. Afonso XII é o soberano que volta após esse período curto de república. E houve um pequeno período de prosperidade com o governo de Afonso XII. Mas a disputa neocolonialista, disputa por áreas coloniais com os Estados Unidos, fez a Espanha perder o que restava de suas colônias na América Central. Cuba, Dominicana e Porto Rico. Ainda eram áreas coloniais pertencentes à Espanha. Com a guerra hispano-americana, eu vou relembrar isso, a gente já viu isso em neocolonialismo, né? Os Estados Unidos tinham investimentos nessas colônias. Né? A Espanha, para ganhar dinheiro, teve que permitir que empresas estrangeiras fizessem investimentos em suas colônias, em troca de pagamento. Só que os Estados Unidos queriam ser donos daqueles lugares e não simplesmente alugar, não é, o espaço espanhol para poder ganhar dinheiro. E aí o que os americanos fazem? Sabendo que cubanos, dominicanos e porto-riquenhos queriam ficar independentes da Espanha, os americanos financiaram, né, uma luta pela independência, criaram os motivos para desencadear uma guerra contra a Espanha, apoiar cubanos, dominicanos e porto-riquenhos contra a metrópole e tornar essas áreas coloniais independentes da metrópole. Né? Claro que para esses lugares ficarem independentes, com a ajuda norte-americana, os americanos vão impor condições. Por exemplo, na Constituição cubana vai ter que ter um artigo, não é, que diz que se por acaso os interesses norte-americanos em Cuba, né, forem ameaçados, os Estados Unidos têm o direito de invadir a ilha de Cuba. É a chamada emenda Platt. Tem que negócio absurdo. Na Constituição de um país se permite que a terra seja invadida por uma potência estrangeira. Minha pátria pode ser invadida por uma potência estrangeira. Pelo amor de Deus, é absurdo. Mas é assim que funcionou. Além de Cuba, República Dominicana
e Porto Rico, os americanos nessa mesma guerra, a Guerra Hispano-Americana de 1898, ainda ganharam as Filipinas, aquele arquipélago lá perto do Vietnã, ao norte da Austrália, né? Imprensado ali no começo do Oceano Pacífico. As Filipinas passaram ao controle norte-americano. É óbvio, você está vendo, o nome Filipinas é porque isso foi da época de Filipe II, né? O grande monarca espanhol. Então, foi um desastre o final do século XIX para a Espanha. Século XX. Nas disputas neocolonialistas, agora na África e na Ásia, a Espanha foi perdendo territórios. Apesar de ganhar algumas guerras coloniais, por exemplo, né, no chamado Marrocos espanhol, em possessões, né, na África Ocidental, mas eram pequenas partes, não eram colônias ricas, né, que valesse a pena isso. O fim da Primeira Guerra Mundial aumentou a instabilidade política, né? A Revolução Russa, lógico, também teve influência na cabeça dos intelectuais e dos movimentos operários, né? Dos movimentos de trabalhadores. Greves nas cidades industrializadas, violência nas áreas rurais, e aí a gente precisa dizer que a Espanha ainda era um país atrasado do ponto de vista agrícola, do ponto de vista rural. Predominavam ainda grandes propriedades, havia pequenas propriedades, mas predominavam as grandes propriedades. Grandes propriedades pertenciam à igreja. Os trabalhadores rurais não tinham nenhum direito, frequentemente eram expulsos da terra, viviam numa miséria infernal. Enquanto isso, então você vai ter, não é, revoltas no campo. E lógico, isso assustava os donos de terra e assustava também a igreja, não é? A igreja sempre esteve muito associada ao governo na Espanha, não é? Desde a formação da Espanha, aqueles 4 reinos, Leão, Castela, Navarra e Aragão, que igreja e governo espanhol andam juntos. É uma desgraça. A gente sabe, não é, que você, quando tem esse encontro de Estado com a religião, você vai ter confusão no futuro. E o futuro é sempre, e portanto, essa confusão será permanente. Então, greves entre operários nas cidades, paralisação dos serviços urbanos também, e agitação, violência no campo. Tudo isso vai terminar, né, ou numa revolução popular ou numa ditadura. Muito bem, o que é que vai acontecer? A propaganda socialista, a propaganda anarquista e a propaganda comunista nos centros urbanos e entre os intelectuais, inclusive o anticlericalismo, né? Uma das coisas que se dizia que os pensadores, né, mais à esquerda lembravam é: a miséria da Espanha, graças a Deus, né, está ligada à igreja. Era um trocadilho, uma ironia, né, uma sátira, um deboche com graças a Deus deve-se à igreja. É a igreja uma das grandes culpadas dessa situação de exploração, porque a igreja abençoa os ricos e pede aos pobres paciência, resignação, conformismo. Por isso que uma das características desses movimentos de esquerda era o anticlericalismo. Precisamos acabar com o domínio da igreja sobre a cabeça das pessoas e sobre as terras. Não precisa dizer a vocês também que o clero conservador, né, excomungava todos os que pensavam diferentes da ideia monárquica, da ideia conservadora. Então, um monte de gente estava condenado ao fogo do inferno exatamente porque queria acabar com esse predomínio da igreja na Espanha. O rei Afonso XIII, lembra Afonso XII no século anterior, agora Afonso XIII, apoiou então um golpe militar que fechava o parlamento.
as cortes, como eram chamadas. Por quê? Porque 40% do parlamento espanhol, dos deputados espanhóis, eram de esquerda. Estavam ligados aos movimentos anarquistas, sindicalistas, socialistas, marxistas. Pronto. Faziam, portanto, oposição ao governo. E isso dificultava o governo aprovar qualquer lei. Ele tinha a maioria, mas vez por outra, você sabe, sempre existe alguns deputados que traem o partido e votam com a oposição. E aí, em determinadas leis que terminariam beneficiando os mais pobres, né, muito deputado querendo se reeleger, não vou votar contra os pobres, não. Eu preciso dos pobres para me eleger. E aí votava diferente do governo. Resultado, né, isso criava um clima de instabilidade. Cria-se então uma ditadura militar, né, impõe uma ditadura centralizadora que provoca revoltas regionais. Eu já disse a você que não existe a Espanha, mas as Espanhas. A Espanha é formada a nordeste pelo País Basco, que é uma região onde habita um povo cuja origem não se sabe ao certo qual é e que fala uma língua esquisita que não tem igual em nenhum outro lugar do mundo. Provavelmente, não é? É uma língua neolítica que sobreviveu naquela região e terminou, não é, sendo a língua desse país. Uma parte do País Basco está na Espanha. Então os bascos tanto habitam o nordeste da Espanha quanto o sudoeste da França. Tem língua própria, tradições próprias. Não me pergunte, não é, alguma coisa sobre basco, porque eu não conheço essa língua. Eu só sei que o nome do país é Euskadi ta Askatasuna, liberdade e pátria basca. Euskatazuna é pátria basca. Euskadi é liberdade. Pronto. Então é a única coisa que eu decorei. Sei também que a língua basca é muito complicada. Por exemplo, a conjugação verbal. Quando o verbo está no presente, por exemplo, você vai o verbo regular, preparar. Eu preparo. Quando o verbo está no presente, essa terminação O do final não é no final. Se o verbo é no presente, essa terminação fica no meio do verbo. É como se eu dissesse eu preparo. Preopar. Significa eu preparo. No presente. Se eu disser preparei, eu preparo. Eu preparei. O ei não vem no fim. Se é passado, vem no começo. Se é futuro, vem no fim. Prepararei. Então, prepararei. O ei aí vem no fim. Né? Ou vê a complicação que é. O verbo já é complicado em qualquer língua, menos inglês. Não é? Inglês é fácil. Tudo é a mesma coisa. Na terceira pessoa bota S e acabou. Né? Não tem muita confusão. Mas em todas as línguas o verbo é complicado. E na língua basca, como você percebe, é ainda mais complicado. País Basco. Aí tem a Galícia, onde se fala galego. É uma língua que parece com português, mas não é português e não tem nada a ver com espanhol. Aí no centro se fala espanhol, ou castelhano, a língua oficial de Castela. Você tem, não é, o dialeto navarino, o dialeto aragonês, a forma dos aragoneses se expressarem, não é, na língua castelhana, na língua espanhola, e tem, não é, o catalão, que é a língua da Catalunha, cuja capital é Barcelona. E tem também o falar de Andaluzia e de Valência. Cada região, portanto, tem um jeito diferente de falar. E algumas têm sua própria língua. Lembrando, o catalão não é espanhol, nem é basco, nem é português, nem é francês, nem é italiano. Mas parece com essas línguas todinhas. Então, as Espanhas, tá entendendo? Se eu tento fazer um governo centralizado, tirando as liberdades, as autonomias
particulares de cada região, eu vou ter uma guerra civil. Então essa ditadura começou com essa história de centralizar, de proibir as línguas e os falares locais, as tradições, as danças, a música, a literatura de cada um desses povos. Isso vai provocar um choque, uma confusão. Seguindo, contudo, um planejamento econômico com o financiamento estatal fez com que essa ditadura, ainda que contasse com oposição, criasse um ciclo de prosperidade para algumas regiões, entre 1924 e 1929. Por que só durou até 29? Iria durar mais. Mas você sabe o que aconteceu em 29, né? O crack da Bolsa de Valores de Nova York. Ou seja, a maior economia do planeta, que era a economia norte-americana, entrou pelo cano. E os países que dependiam dos Estados Unidos desceram ao fundo do poço, né? Como se esse poço tivesse fundo, porque parece que não tinha. Aí, meu amigo, a Espanha ficou pior do que estava antes da ditadura. Muito bem. Então começam as revoltas contra a ditadura do general Primo de Rivera, que é o nome do general, não é, que assumiu com o apoio do rei Afonso XIII. Proclama-se então em 1931 a Segunda República. Lembrando que a primeira foi de 73, 74, 1873, 1874. Proclamação da Segunda República, instala-se uma Assembleia Constituinte, que é para escolher os deputados que irão fazer a nova Constituição da Espanha republicana. Essa era a ideia. Com uma pequena maioria socialista, anarquista e comunista. Assim, 52% dos deputados constituintes eram de esquerda. 48, 47% eram de centro e de direita. Você já está vendo que esse negócio não vai dar certo, né? Então, nos debates sobre como seria a nova Constituição, óbvio que a esquerda colocou direitos para os trabalhadores, férias, melhores salários, descanso semanal, aquilo que o fascismo italiano já tinha dado ao trabalhador na Itália, não é? Com a Carta del Lavoro. Aquilo que Franklin Delano Roosevelt, com o New Deal, vai dar aos trabalhadores norte-americanos. Aquilo que Getúlio Vargas, ainda no começo dos anos 30, concedeu já alguns direitos aos trabalhadores brasileiros. Pelo mundo todo, trabalhadores estavam tendo direitos. Então a Espanha não era diferente. Não era porque era uma república, nem porque a maioria era formada por anarquistas, socialistas, sindicalistas e comunistas. É porque isso era uma tendência do mundo inteiro. A Revolução Russa, não é, terminou mostrando aos capitalistas que ou você fazia algumas concessões, ou o capitalismo ia para o beleléu. Tem aquela história, não é? Vão-se os anéis e ficam os dedos, ou então é melhor perder os anéis do que perder os dedos, né? O melhor é a gente fazer algumas concessões. Mas acontece que a Igreja Católica, os latifundiários e a burguesia industrial da Espanha, das Espanhas, não queria concessão nenhuma. Aí, lógico, a tensão entre essas partes vai crescendo. E, logicamente, quando a tensão cresce, não é? As desavenças, os desacordos, o bate-boca, e as vias de fato, a violência, a depredação, o vandalismo vão começar a sair do controle, tanto da esquerda quanto da direita, não é? Muitos donos de terra começam a armar seus capangas, seus guarda-costas, para caso os trabalhadores rurais, os camponeses, né, realizarem algum levante. Donos de fábrica começam a admitir, líderes sindicais começam a botar para a rua, né, quem fosse suspeito de ser comunista, anarquista, sindicalista, socialista, qualquer coisa desse tipo, né? E aí
a revolta cresce. Fábricas são cercadas e aí os donos da fábrica contratam defesa pessoal, atiradores, e o governo não consegue controlar nem a direita nem a esquerda. Pronto, o caos começa a se estabelecer. Terras começam a ser invadidas, inclusive terras da igreja. Aí vem os exageros do tipo, gente começa a invadir as terras da igreja, começa a invadir mosteiros, né? A submeter a humilhações públicas frades, monges, monjas, freiras. Aí tem gente que vai mais além. Aí acha que pode haver violência sexual contra os membros do clero, contra as famílias dos latifundiários. Tem gente que acha que pode quebrar as máquinas da fábrica e sair pelo meio da rua sacudindo pedra nas vitrines, né? Derrubando as coisas, queimando automóveis. Aí, meu amigo, fugiu do controle. E o governo republicano não tem forças para controlar esse absurdo. Não tem pulso para reduzir aquela situação. Muito bem, então vamos lá. Burguesia, latifundiários sentem-se acuados com o avanço de leis limitadoras do capital, limitadoras do latifúndio, dos privilégios religiosos e do empreguismo político. Violência de extremistas de esquerda contra industriais, banqueiros, latifundiários, padres, freiras e defensores da monarquia. Violência dos latifundiários, da burguesia industrial, da classe média, abençoada pela igreja, contra operários, contra camponeses, contra sindicatos. Aí, o que é que vai acontecer? O país está dividido. Pronto. Todo mundo tem razão. E quando todo mundo tem razão, ninguém tem razão. Pronto. O que é que vai acontecer? Uma guerra civil. Quando as duas partes não conseguem estabelecer um diálogo, minha gente, o diálogo é indispensável na política. É sentar, conversar, negociar, as partes têm que ceder, a coisa tem que ir devagar. Olha, opiniões extremadas, extremistas não levam a nada. Não se constrói nada. A única coisa que se constrói com extremismo é o aumento da violência. E o aumento da violência dentro de um país leva a uma guerra civil. Resultado, os militares a favor da monarquia, a favor, não é, do latifúndio, a favor das coisas antigas, vão se reunir em torno de um general chamado Francisco Franco. E Francisco Franco, então, anuncia que a partir daquele momento, estamos no final de 1936, ele é o representante da Espanha unida e, junto com outros militares e civis, formarão uma falange. A palavra falange é no sentido de fileira, não é? As falanges juntas uma atrás das outras formam os nossos dedos, não é? Falange, falanginha, falangeta, não é? A falange é uma fileira organizada, disciplinada, não é? Os falangistas serão aqueles que seguem as ideias ditatoriais fascistas de Franco. E o outro grupo, não é? Os republicanos, são os que defendem, não é, a democracia, mas de um jeito meio confuso, não é? Há os democratas, há os democratas anarquistas, sindicalistas, socialistas e os que defendem uma solução da ditadura do proletariado. Então, esses de esquerda se unem contra a direita, mas entre eles não há uma unidade de pensamento, né?
São várias correntes. Se eles tivessem vencido a Guerra Civil, tá, dei um spoiler, né? Os republicanos perdem a Guerra Civil. Mas se eles chegassem ao poder, aí começaria uma guerra entre as esquerdas, porque eles também não se entendiam sobre que tipo de república a Espanha seria. Bom, a Espanha se dividiu entre nacionalistas ou falangistas, monarquistas simpatizantes do fascismo italiano e republicanos, democratas, anarquistas, sindicalistas, socialistas, comunistas. Os nacionalistas tiveram apoio dos fascistas italianos e dos nazistas. Eu já disse a você, né? 1937, Hitler e Mussolini entram de cara com armas, munição, equipamentos e soldados ao lado de Francisco Franco, pelo sul da Espanha, subindo, brigando com, né, a Catalunha e indo em direção a Madrid, que era a capital, para a Reconquista. Né? Essa guerra teve episódios terríveis. Por exemplo, a aviação nazista, né, para abater a resistência do País Basco, resolveu bombardear uma pequena cidade, uma vila de 6 mil habitantes. Morrerão metade dos habitantes nesse bombardeio. A vila se chama Guernica. O bombardeio durou meia hora. Em meia hora, 3 mil pessoas foram mortas. O negócio foi tão monstruoso que um catalão, um pintor catalão que estava em Paris, chamado Pablo Picasso, resolveu pintar o horror que foi esse bombardeio, esse crime monstruoso contra a população civil, né? E fez um painel chamado Guernica. Esse painel, assim que Francisco Franco chegou ao poder, ele ficou em Paris, ele nunca foi para a Espanha, né? Esteve também em Nova York, e Picasso dizia que aquele painel só voltaria à Espanha quando a Espanha voltasse a ser democracia. O que vai acontecer, né, depois de 1975. Mas isso é uma outra história que a gente vai ver depois. Né? Já houve 3 questões no Enem com o quadro, a pintura de Picasso e perguntas sobre a Guerra Civil Espanhola. Né? Interessante você procurar isso aí. No livro de literatura certamente tem uma foto, né, desse painel de Picasso. Muito bem. Os republicanos receberam a ajuda das brigadas internacionais. Muita gente foi lutar ao lado dos ideais socialistas, anarquistas, democráticos, comunistas, né, dos republicanos espanhóis. Brasileiros saíram daqui para brigar lá também. Foi gente dos Estados Unidos. Ernest Hemingway, um escritor, foi soldado ao lado dos republicanos contra Francisco Franco. Gente da França, não é? Os democratas do mundo foram brigar contra, não é, esse negócio. Muito bem, a guerra foi violentíssima. Não é? A ordem era não fazer prisioneiros de ambos os lados. Então, quando você vencia, não é, uma batalha, todos os prisioneiros eram normalmente sacrificados. No máximo eram julgados sumariamente e sempre eram culpados e passava-se a bala. No momento terrível desse, um monte de intelectuais que eram de esquerda, né, não necessariamente comunistas, morreram. Né? Lembra-se o grande poeta espanhol Federico García Lorca, poeta e teatrólogo também, né? Com várias peças teatrais que ainda hoje são levadas em muitos teatros do mundo. Né? Foi uma guerra monstruosa, terrível, né? E morreu gente de todo lado e de todo coisa. Guerra feroz, violenta, brutal, com a prática de atrocidades absurdas. O conflito terminou com a vitória dos falangistas, dos fascistas espanhóis, ao lado de Francisco Franco, né? No final de 1939. Na verdade, no final não, desculpe, no começo do ano de 1939.
é o início do fascismo franquista ou a Era de Franco. Francisco Franco passou a ser chamado o Generalíssimo, o pai da Espanha, o restaurador. Todo ditador gosta desses nomes, né, de ter um apelido, né, e de ouvir o povo gritar: Viva Luce! Heil Hitler! Fear, fear, fear! Né? E coisa desse tipo. Oh, que coisa terrível. E o pior é que isso ainda hoje sobrevive, não é? Ainda há, por exemplo, aqui na América Latina, né, alguns desses governozinhos safados, uns governantes nojentos, entendeu? Que se sentem diferente do resto do mundo, né? E ouvem os seus seguidores gritar o nome dele como se estivessem, né, falando de um grande intelectual, de um grande democrata, de um camarada de qualidades intelectuais fora do comum, excepcionais, quando aquilo não passa de um supremo imbecil, de um idiota completo, de um zero à esquerda e muitas vezes com tendências ditatoriais. Oh, meu Deus, lembra a música de Caetano Veloso, não é? Podres poderes, não é? Então ele pergunta, não é? Será que a América Latina precisará sempre de ridículos tiranos? Mas parece que está na moda. Mas não só aqui, né? A Europa Oriental também tem, né? O pessoal da Belarússia, ou Bielorrússia, como se chamava antigamente, né? Ou Bielorrus, né? Na Ucrânia temos ditadores também, né? Putin, que há 20 anos se reveza no poder na República Federativa da Rússia, né? Ora como presidente, ora como primeiro-ministro. Uma esculhambação, né? Oh, desgraça. Muito bem. O que caracterizou o franquismo? Totalitarismo, unipartidarismo, partido da falange, militarismo, anticomunismo, nacionalismo exaltado. Até aí é igual ao nazismo, igual ao fascismo italiano, não tem diferença, né? Monarquia, vê que negócio maluco. A Espanha voltava a ser uma monarquia, só que a monarquia era tutelada. Como o futuro rei Juan Carlos de Bourbon ainda era menor de 18 anos, Juan Carlos é filho de Afonso XIII, né? Que já tinha morrido, mas o menino era menor. Então Franco se tornava, né, regente da monarquia espanhola até a maioridade de Juan Carlos. Só que Juan Carlos fez 18 anos, fez 20, 21, 25, 30, 35, só depois que Franco morreu, em 1975, é que o pobre do Juan Carlos, entendeu? Já passado dos 50 anos, veio a ser rei. Monarquia tutelada, não é? Muito bem. Juan Carlos de Bourbon tinha nascido em 38, não é? Desculpe. Franco era regente do príncipe Juan Carlos de Bourbon, que nasceu em 1938. Então, durante a guerra ainda, né? Perseguição a todos os que faziam oposição ao regime. Censura a todos os meios de comunicação. Pronto. A Espanha entrou na Idade Média, entendeu? E, obviamente, privilégios para a igreja, né? A igreja se recusou a rezar pelos mortos republicanos. Não houve missa, não houve encomendação de alma, não houve perdão para quem lutou contra Franco. E para homenagear os falangistas que morreram, vai se levantar um monumento gigantesco, o chamado Vale dos los Caídos, Vale dos que caíram, não é, durante a Guerra Civil Espanhola. Não é? Apesar de oficialmente neutra na Segunda Guerra Mundial, a Espanha de Franco
permitiu a formação de brigadas que lutaram ao lado dos alemães contra a União Soviética. Mas em 1943, quando ficou claro que a Alemanha ia ser derrotada, Franco mudou de lado. Começou a conversar com os Estados Unidos e permitiu que as Ilhas Canárias, as Ilhas Maiorca e Baleares pudessem servir de bases navais para os navios aliados, ingleses e norte-americanos, para a invasão da Itália. Não é? Ele percebeu que não dava para continuar. Muito bem, quando a guerra terminou, não é? A Espanha não foi perdoada. Não é? Durante muitos anos, não é? A comunidade europeia e internacional estabeleceu limites diplomáticos e comerciais com a Espanha. Só a partir de 1957 não é que a Espanha vai voltar a negociar com outros países, apesar da ditadura continuar, mas não é, a Espanha passou uns 12 anos ruim das pernas depois que a Segunda Guerra terminou. Lembrando que a ditadura de Franco vai até 1975, né? Como a ditadura de Salazar também vai até 1975. Mesmo que Salazar tenha morrido em 69, mas o seu substituto, né, vai continuar essa ditadura. Pronto, aí agora a gente pode voltar para a Segunda Guerra Mundial, né, para desencadear a guerra. Que fato vai provocar a guerra? E a gente vai saber isso, claro, na próxima semana. Até lá então.